É Shakespeare como nunca o viu. Noite de Reis, em cena no Teatro da Trindade até 19 de março. Marca a estreia do dramaturgo, encenador e ator Ricardo Neves Neves, num dos mais famosos clássicos do bardo. Para muitos, a sua melhor comédia. Sem dúvida, a mais popular, mais celebrada e mais representada por todo o mundo. A que Jorge de Sena chamou uma comédia de enganos e travestis. E Ricardo Neves Neves, o nosso Tim Burton, pega neste texto com 400 anos, que fala de amor, de poder e de género, e constrói um delírio visual, musical e épico, em que metade do elenco ama a outra metade, mas ninguém é correspondido. Olá, Ricardo, e bem-ajas por teres aceitado mais uma vez este convite. Bem-vindo de volta ao Observador. Obrigado, estou muito feliz por estar aqui de volta. É um prazer estar aqui contigo. Tiveste cá há 4 meses a falar da Reconquista de Olivença, esta comédia também, outro delírio musical que esteve no São Luís, antes. Já antes tinha vindo falar do Anel do Unicórnio, aquela obra em miniatura que tinhas feito com o Martim Sousa Tavares. E vou começar com uma citação do querido Jorge Silva Melo. Ele esteve cá há um ano e meio, deixou-nos há 11 meses, que tu conheceste bem, e que diz isto, ele não assistiu a esta estreia, mas diz isto: surpreendente, enigmático, divertido, ligeiro, profundo, analítico, rigoroso, disfarçado de ingênuo, escudando-se na lenga-lenga infantil, no imaginário pop, Ricardo Neves Neves tem vindo a construir, como autor e encenador, os espetáculos mais soltos, mais livres e mais desamparados que tenho visto por cá. É um grande elogio vindo de quem vem, não é? Da tua... Sim, o Jorge Silva Melo escreveu esta frase em 2012. Mas Deus tem mais de 10 anos. Exatamente. Mas continua atual, o que é curioso. Obrigado. Na sequência de um espetáculo que eu fiz no Teatro do Elétrico, que era a Mary Poppins, a Mulher que Salvou o Mundo, que na verdade começou por impulso do próprio Jorge Silva Melo, que me sugeriu inscrever num workshop que o Simon Stevens iria dar no verão de 2012 em Barcelona, e eu, muito tímido, a dizer não vou, tenho vergonha, que é que eu vou para lá fazer, não sou dramaturgo, escrevo umas coisas, e ele pôs uma cara, não precisou dizer nada, ele colocou uma cara e disse, não, já percebi faz a que mala é e desanda. Já percebi que é para ir. E depois desse workshop, que é um workshop de escrita, saiu este texto, que uns meses logo a seguir ensaiei, estreámos, e um dos sítios onde fizemos foi na Politécnica do Jorge Silva Melo. Exatamente. Mary Poppins, a Mulher que Salvou o Mundo e outras peças. Isto também está editado pela Cotovia, naqueles pequenos textos do teatro, saído em 2014. É muito curioso, tu és o fundador do Teatro do Elétrico, fundaste já em 2008, onde és dramaturgo e encenador. Vocês, apesar destes 15 anos de existência, vocês ainda já têm um espaço vosso mesmo? Não, infelizmente. Ou usam ali as gaivotas? Polo cultural? As gaivotas foram inauguradas, se não me engano, no final de 2015, e nós somos uma das estruturas residentes nas gaivotas, e o contrato vai acabar agora em junho, portanto vamos ficar novamente sem escritório, vamos começar à procura agora numa Lisboa um bocadinho diferente de 2015, onde os preços dispararam, e vai ser uma grande dificuldade encontrar um espaço, novo escritório. Mas estás com os preços, tens dicas de que... Nós temos indicações muito complicadas, não, nada positivas na verdade, porque os preços são astronómicos, aquilo que é a possibilidade de apoio do município é muito demorado, ou existe um género de lista de espera que também é muito complicado, apesar de nós sugerirmos sempre a possibilidade de dividir. Nós dividimos espaço de ensaios durante vários anos com a Cristina Carvalhal e as suas causas comuns, e enquanto nós dividimos esse espaço, quando nós não estávamos lá, estavam outras companhias, portanto fizemos uma gestão desse espaço para servir o maior número de pessoas possível. Nós queremos repetir essa estrutura que nós tivemos nesse sítio, onde há um ano e tal começou a ser incomportável estar lá, na medida em que chovia em 2 sítios, e então tinha um género de banda sonora ao fundo da sala e outra atrás de mim com baldes a pingar, e quando não chovia era irrespirável, naqueles verões quentes, com uma janelinha ao fundo, era muito difícil trabalhar ali. Portanto, nós saímos daquele sítio, e a verdade é que temos estado sempre em espaços ou emprestados ou com rendas muito elevadas, onde na verdade usamos para aquele mês e meio, 2 meses dos ensaios, e depois saímos e voltamos outra vez para aquele registro, ensaiar na casa uns dos outros, ensaiar em espaços que não correspondem à necessidade. Vão-se reunindo ao trabalho, à missão, digamos assim. Exatamente. Nós gostávamos muito de poder ter um espaço, claro que sim, e continuamos a trabalhar nesse sentido.
Muito bem. Tu ganhaste tiveste cá a propósito da Reconquista da Olivença, que acabou por ganhar em 2021 o Prémio Autores, portanto foi vencedor do melhor texto português representado. E ainda não fui levantar o prémio. Está ali a minha colega Mafalda que tem que me lembrar. Mafalda Simões. Porque foi naquela altura da pandemia e então não houve gala, foi feito uma publicação. E do Filipe Raposo também. Eu fiquei muito contente, claro que sim, mas entretanto tenho esquecido de levantar o prémio. Mas ao mesmo tempo quer dizer que tens muito trabalho, o que também não é mau, não é? Quer dizer, é assim, não tens parado e tu não tens parado. E mesmo esta coisa que estreou agora e que estás cheio e que levou meses a pôr em pé e que é uma coisa extraordinária, já tens mais 2 ou 3 em mãos até ao fim do ano, pelo menos este ano já está todo preenchido, e tu realmente não paras. E agora vieste para cá, vindo do ensaio, que já há destas coisas futuras que vêm aí, quer dizer, nem sequer é deste que já está no ar e este filho está lançado, mas é extraordinário. Estamos a falar então desta Noite de Reis, na Sala Carmen de Lourdes, do Teatro Trindade, vai estar até 19 de março, nesta comédia de William Shakespeare sobre o amor. Dura cerca de 2 horas, é uma coprodução entre o Teatro Elétrico e o Teatro da Trindade, além do Cineteatro Loletano. Estamos agora aqui a homenagear a tua terra, Algarvio que és, Convento de São Francisco de Coimbra, onde vai estar a seguir, e Culture Project. Este desafio partiu um bocadinho do diretor do Teatro da Trindade, aliás, onde está a peça do Diogo Infante. Portanto, o diretor do Teatro da Trindade desafiou o diretor do Teatro Elétrico para fazeres uma... Vocês já tinham colaborado com a Canção do Bandido, portanto, há uns anos. Sim, nós não, Teatro do Elétrico, houve um espetáculo que era uma ópera, uma coprodução do Trindade com o São Carlos, e que me convidaram para encenar, com música do Nuno Corte Real e o libreto do Pedro Mexia, e foi programado ainda pela Inês Medeiros. Que era na altura a diretora do Trindade. Exatamente, a anterior diretora. Sim. Antes do Diogo Infante. Antes do Diogo Infante. Quando estreou já era o Diogo Infante e criámos logo ali uma empatia. Isto em 2018. Passado um ano, o Diogo chamou-me para uma reunião. Nós estávamos a ensaiar precisamente a estreia da Reconquista de Olivença, primeira vez que nós apresentámos o espetáculo, antes da pandemia. Portanto, tivemos um longo caminho até à estreia. E aquilo que nós sabíamos no início é que queríamos trabalhar juntos. O Teatro do Elétrico, em coprodução com o Teatro da Trindade, iria em 2023, no início do ano, estrear um espetáculo encenado por mim, mas ainda não sabíamos o que era. Portanto, tivemos a fazer um trabalho de investigação. O Diogo Infante sugeriu-me alguns textos onde já estava a Noite de Reis. Eu sugeri também alguns textos ao Diogo, trocámos cromos, por assim dizer, e fomos para casa ler, e passados uns meses decidimos pela Noite de Reis. Eu dificilmente sozinho avançaria para Shakespeare, pelo menos nesta fase da minha vida, ou seja, na medida em que são textos clássicos que toda a gente conhece, toda a gente tem opinião, portanto há aqui uma coisa que mete um bocadinho de medo. Tens que pegar com pinças, não é? Vamos lá exatamente, pegar com pinças nos clássicos, aquele cuidado, e depois... eu às vezes sou assim um bocadinho expansivo na forma como pego nas coisas e ocupo isso assim. Understatement, um bocadinho expansivo. Sabes, os São Bernardo quando vão para um sofá e ocupam o sofá. É o elefante numa loja de porcelana, sim. Às vezes sinto-me um bocadinho assim. Mas tu, em 2000, já há 8 anos, tinhas o Bastien, aquela ópera do Mozart, não é? Que tinha composto com 12 anos, uma ópera curta, já um clássico. E depois, o ano passado, tinhas tido As Cortes de Júpiter, já tinhas estado com Gil Vicente, outro clássico, no CCB, embora... Engraçado, porque tu dizes que é um texto, este Cortes de Júpiter era um texto do Gil Vicente que já tem imensas indicações de música e coisa, de parte sonora, parte musical, uma coisa que tu formaste também em música, portanto também gostas muito dessa parte, teu pai tocava maravilhosamente piano. Embora numa altura em que ainda não havia ópera, no tempo do Gil Vicente. Sim, Mas tem essas indicações, é engraçado. Aquela peça de teatro, quando foi escrita e se estreou, a ópera enquanto género ainda não existia. Mas a música tem uma presença muito grande no texto, portanto, o texto tem zonas cantadas, tem aquilo que nós durante os ensaios chamámos de os hits da época, porque eram músicas que toda a gente conhecia. Sim. As Britney Spears da altura, sim, as Spice Girls do século XV vingaste e XVI. Exatamente. E acho que foi por essa via da música, transformámos esta peça de teatro também em ópera com a música do Filipe Raposo, que também nos fez arriscar para esse clássico, da mesma forma que quando encenei o Sebastião e Sebastiana de Mozart, também foi a da música, não ser ou não ser o clássico, não foi isso que pesou, foi de facto a ligação com a música. E mais uma vez, aqui na Noite de Reis também teve a ver com o facto da música ter um papel muito importante, onde os atores
Isto é sugestão está escrito no texto, não é uma coisa minha. Os atores tocam instrumentos, cantam no espetáculo. O espetáculo abre a falar-se sobre música, exatamente, termina com uma música e há vários momentos musicais. As personagens comunicam a cantar, divertem-se a cantar. E então eu achei que, olha, se é para pegar no clássico, então vamos fazer, uma comédia com música. É a tua estreia com o William Shakespeare, portanto é incrível. Ele escreveu este texto há 400 anos, aliás, este texto, segundo consta, estreou na primeira semana de 1601. Primeira semana do século XVII. Século XVII, portanto era um bocadinho para ser representado nesta noite da Epifania, portanto no original chamava-se Twelfth Night, portanto a 12ª noite, ou seja, aquela noite que encerra o ciclo de Natal, portanto do Dia de Reis, não é? Shakespeare escreveu isto pouco depois do Hamlet e era realmente uma das comédias mais populares, o oposto dele, digamos assim, mas com esta liberdade e a tocar nestes assuntos que 400 anos depois nós continuamos iguais, Ricardo. Toca imensos pontos que ainda hoje são vezes, gritantes. Sim, às vezes até se nós pensarmos na forma lenta como as coisas evoluem, na verdade, ou como as temáticas ou vão e vêm ou continuam sempre à flor da pele, fica-se assim, às vezes até se fica assim um bocadinho a pensar que nós somos mesmo lentos nesta evolução da aceitação, continuamos a estranhar a própria espécie que nós somos e como é que é possível depois de tanto pensamento. Quer dizer, eu acho que isto na verdade nós estamos sempre a recomeçar porque as vidas estão sempre a recomeçar, porque se nós vivêssemos milénios em vez de anos, se calhar as coisas não estariam neste nível. Eu acho que isto é uma coisa que vem dos gregos, não vem nem sequer vem do Shakespeare. Vem do princípio da humanidade. Vais ver as tragédias gregas e as comédias gregas, não sei o quê, e os problemas são os mesmos, os amores são os mesmos. Isto repete-se, quer dizer, há um certo número de histórias que se vão repetindo ao longo dos séculos, mudam as roupagens. E que fazem parte das conversas da época, fazem parte das conversas agora e continuam a ser temas fervilhantes, ou seja, continua a estar a ferver esta temática do género e da sexualidade. E eu acho que Shakespeare pega neste tema e expande-o precisamente porque na altura o teatro era feito só por homens, portanto ele sabia que, independentemente das personagens serem masculinas ou femininas, tinha um elenco só de homens, porque as mulheres estavam proibidas de subir ao palco, enfim. Achava-se que era o território de pecado, exatamente, as mulheres que geriam como o sítio do pecado, as mulheres eram gestoras de vida e não sei o quê. Não. Então não deveriam pisar o palco. Ainda bem que isso já não exatamente. Como é que tu deparaste com este texto pela primeira vez? Como é que tomaste conhecimento deste texto? Quando fizeste o levantamento, quando foi uma das sugestões do Diogo Infante e tu deixaste-me ler? Ou já tinha lido na altura do meu segundo ano de conservatório, quando trabalhámos Shakespeare, então fui ler várias peças de Shakespeare, tragédias e comédias, e li nessa altura. Claro que quando fui ler, depois da sugestão do Diogo Infante, quando fui ler a peça, já olhei para ela como quero ou não quero ter agora já como encenador, é com outro olhar, não é? Exatamente. Quero estar aqui 2 ou 3 meses a analisar isto, quero estar aqui 2 meses a ensaiar, depois 2 meses em cena, mais a memória que fica do espetáculo, quero estar ligado a isto estes meses ou estes anos. E sim, quis. Disseste sim. A influência de Shakespeare na cultura ocidental é total. Nós temos, desde a Disney à música pop, a tudo, continua muito atual. É um autor extraordinário e ótimo para ti. Ótimo para mim, pois isso eu já não sei, mas eu acho que sim. É o território perfeito para tu explorar aquelas coisas mais fulgurantes do teu teatro, esta relação entre a cultura popular, a cultura clássica, o absurdo, o nonsense. Esse lado, sim, que é o que eu podendo tocar, tendo essa liberdade. Eu gosto muito tanto da cultura erudita e de um certo lirismo, como também me diverte muito a cultura popular e os pés bem assentes na terra e divertir-nos como quem faz um banquete. Diverte-me mesmo essa possibilidade. Shakespeare tem um papel muito importante na cultura anglo-saxónica e na cultura ocidental, ou seja, é quase como se a cultura ocidental começasse a ser definida, aquilo que é hoje, pelos gregos. Tem ali um género de curva com Shakespeare, porque nós, obviamente, na investigação, e até encontramos, vamos ao Google e escrevemos Shakespeare e Disney, e há um conjunto de citações que filmes de animação da Disney têm, personagens inspiradas. O Rei Leão é inspirado no Hamlet. A traição do tio, o filho que desaparece e vinga e que volta para assumir o reino, vingar a morte do pai, etc.
Isso é inspirado em Hamlet. E um conjunto de outras personagens. E porquê? Shakespeare também se inspirou na cultura grega e romana. Claro. Esta peça passa-se em Itália, não é por acaso. Tem a ver com esse fascínio da cultura clássica que Shakespeare tinha, pela cultura clássica. E depois, ao mesmo tempo, as pessoas pensam, o quê? Porquê é que vais ensinar? Noite de Reis é das mais representadas. Porquê é que vamos ensinar isto pela milésima vez? O que é que tu podes trazer de novo? Nunca pensaste nisso um bocadinho? Como é que... Porquê vou arriscar? Sempre, sim, penso sempre porque que eu ou qualquer outro grupo de teatro ou companhia, porque é que nós continuamos a pegar nos mesmos autores, porque se nós formos a ver, se calhar metade do repertório é feito pelos mesmos 10 ou 12 autores. Em primeiro lugar, porque o teatro é efêmero, tenha uma apresentação, ou esteja 2 meses em cena, como nós vamos estar agora, ou 1 ano em cena, tem princípio, o meio termina. E um fim. Exatamente, não é como termina, ou tem uma duração muito inferior, por exemplo, à arquitetura, onde nós ainda podemos visitar o Parthenon, passados estes milénios, ainda lá podemos ir ver, ou as pirâmides do Egito, ou mesmo um prédio dos anos 50, que nós fizermos. Ainda lá está, passados 70 anos, ainda lá está. Uma peça não dura 70 anos, nem séculos, nem milénios. A peça escrita, claro que sim. O espetáculo não, é efêmero. Tirando talvez o Mousetrap, de resto, não me lembro nenhum que tenha décadas. Já tem para aí 70 anos em cena. Mas sim, mas tem essa parte efêmera que é muito importante. Portanto, repetir não é sempre mau. Então faz sentido continuarmos a trazer à cena esses textos que são gigantes e que merecem voltar a ser. E além disso, integra coisas da atualidade e de hoje em dia. Tu mudas a leitura, não é igual a mais nenhuma. Os tempos são diferentes, as pessoas que integram uma determinada equipa são diferentes. Claro que este cenário que tem uma determinada característica está relacionado com a nossa cenógrafa, os figurinos que têm uma determinada característica está relacionada com a nossa figurinista, a luz, a sonoplastia, a música, a encenação que fiz, também está relacionada com os atores que todos os dias via na sala de ensaios, então eu próprio dava uma resposta às propostas deles, portanto os espetáculos acabam sempre por ser diferentes mesmo tendo a mesma base. Tu encenaste isto... Para ensinar isto, tu viste várias traduções, além de 2 em português de Portugal, que segundo consta, e uma do Brasil. Estás a falar, por exemplo, do António Feijó, que o Ricardo Paes ensinou para o Teatro Nacional de São João, e também viste uma versão em inglês. Todas elas inventavam muito. Tinha o original comigo e depois encontra-se muito facilmente peças ou no YouTube ou DVDs de venda na Amazon ou coisa do género, encontra-se muitas versões em inglês. Algumas também um bocadinho delirantes, ou nem por isso. Mas aí percebeste que as pessoas inventavam muito e brincavam com... Ficaste mais descansado. Sim. Percebi que respeitar uma obra ou ter aquele cuidado a obra ser intocável é muito diferente, ou seja, nós podemos tocar, agarrar, manipular sem desrespeitar. Isso foi muito importante, tanto nas outras versões que vi como na tradução, onde eu percebi as diferenças, portanto percebi que o tradutor estava a tomar decisões em que, não indo contra o texto, não estava a dar uma resposta assim tão direta ao que lá estava escrito, estava a fazer um género de tradução para a própria língua, mas de acordo com a ideia, a mentalidade e o seu próprio sentido de humor. E também, de certa maneira, isto, sobretudo, talvez com a tradução, isto sou eu a pressupor, não tenho a certeza de nada, na tradução do português do Brasil, pareceu-me uma coisa muito mais direta, muito mais com menos lirismo, menos poesia e uma comunicação muito mais direta na forma como as personagens falam entre si e logo com o leitor. Tu tens, obviamente, tens algum pudor em trabalhar clássicos, tinhas aquela coisa de não saber muito bem onde é que poderia ir, mas percebeste que havia esta liberdade, portanto, e como tu dizes, o Shakespeare até pode não ter existido, hoje se debate se existiu ou não, e portanto é possível sempre agarrar uma obra destas sem a desrespeitar. E portanto, isto também mostra que tu, no fundo, opões-te um bocadinho àquela sacralização dos clássicos, quer dizer, tudo pode ser tocado, sim, nada é normal e não há nada intocável, pronto. E também, mais uma vez, porque o teatro é efêmero, ou seja, se isto tivesse corrido mesmo mal, durava 2 meses. Ou seja, uma coisa que corre mal e dura 2 meses não dura para sempre. Dura depois já podias ir à rua sem máscara e sem gorro. Portanto, não parecia-se correr esse risco, não era um risco completo, não era um risco mortal, não era um pecado mortal, sim, era um risco relativo. Assumido. Não, e que não era grave, tinha um nível de gravidade que não era exagerado. Muito bem, nós agora temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo. Ricardo Neves, já voltamos à conversa. Até já. Até já.
E porque são 7h30, a altura de fazer uma síntese da atualidade, aposto já que está o Miguel Videira. Miguel, boa noite. Boa noite, João. Vamos a isso então? Está a decorrer a esta hora uma cerimónia no aeroporto militar de Figueiredo, que antecede a partida de 53 elementos da Proteção Civil, GNR e INEM, que vão ajudar nas operações de resgate e salvamento na Turquia. Marcam a presença o Ministro dos Negócios Estrangeiros e Ministro da Administração Interna. E a Síria? A pergunta para já sem resposta. O regime de Bashar al-Assad pediu esta quarta-feira ajuda à União Europeia, pede, tal como a Turquia, que os 27 Estados-membros enviem socorristas para ajudarem nas operações de resgate. Foi ativado o Mecanismo Europeu de Proteção Civil. O Observador contactou esta tarde o gabinete do Ministro da Administração Interna, que remete qualquer decisão para mais tarde, com o argumento de que o eventual envio de meios de socorro para a Síria deve primeiro ser concertado entre os países da União Europeia. Sim, e são 3. O Primeiro-Ministro anunciou hoje no Parlamento que Portugal, à semelhança de outros países europeus, vai enviar para a Ucrânia carros de combate, 3 tanques Leopard 2, que seguem para território ucraniano já no próximo mês de março. Já está em marcha o primeiro jogo da Taça de Portugal, quartos de final, agendado para hoje. O Famalicão recebe a esta hora a Bessade. Estão decorridos cerca de 40 minutos de jogo e o placar assinala 1 para o Famalicão, 0 para a Bessade. O Famalicão marcou nos últimos minutos em cima do intervalo. Também a esta hora joga-se a segunda meia-final do Campeonato do Mundo de Clubes entre o Al Ahly e o Real Madrid. Está decorrida a primeira meia hora de jogo, 0-0 é o resultado. Está feita a síntese das 7h30, a edição foi do jornalista Miguel Videira. Toda a informação é atualizada aqui no Observador, no Jornal das 8, nessa altura, já com a Inês Batista. Vence as tuas desculpas. Vence o desejo de ficar só mais 5 minutos na cama. E estamos a conversar com o encenador e dramaturgo Ricardo Neves, fundador do Teatro do Elétrico, que nos traz o seu último delírio para todos desfrutarmos, Noite de Reis, a sua estreia com Shakespeare. Ricardo, às tantas tu disseste que acabaste por tu próprio traduzir algumas partes deste texto, e isso foi primordial também para este processo criativo. Sim, quando estava a fazer o trabalho de seleção entre as várias traduções, fazer alguns cortes, porque a peça é muito grande, quando é feita na íntegra tem 3 horas e tal, quase 4, e eu gostava que o espetáculo não tivesse mais de 2 horas, sim. Não tivesse mais de 2 horas, portanto, a determinada altura foi preciso sintetizar algumas ideias, portanto, a partir daí existe um bocadinho de escrita, mas a verdade é que eu acho que o texto não mudou de natureza, mesmo havendo esse trabalho de adaptação e de escrita, manteve-se na mesma aquilo que é a natureza do texto de Shakespeare. Portanto, a verdade foi uma intervenção muito curta, muito sintética, em que, na opção de algumas palavras, não estava em nenhum dos tradutores, mas a ideia existe na mesma. Eu estou-me a rir só a pensar do delírio que deve ter sido só os vossos ensaios, onde foram 2 meses de ensaios, onde muita coisa do teu... É incrível como tu trabalhas também, muita coisa desse processo criativo surge nos próprios ensaios. E eu estou a pensar, por exemplo, esta Olivia, que tem um sotaque de tia, do Jet Set de Cascais, nem está a ver. E que foi surgindo, o Filipe Vargas a fazer este papel maravilhoso desta protagonista,
ele diz que às vezes mudámos, que diz ele, eu já tinha o papel todo decorado, o tratamento era por vós, e de repente tive que mudar tudo para você, mas foi uma ideia que foi construída, foi um improviso dele, ou tu disseste, olha, e se fizesses, essas coisas aparecem assim? Não, às vezes aí é outra forma de traduzir, ou seja, quando se olha para aquela personagem como uma duquesa, o que é que será a duquesa de hoje? E nós estávamos naquele processo de perceber como é que era aquela personagem, entre aquela melancolia que ela tem no início do espetáculo em que o irmão morre, depois percebemos que aquilo evolui para um género de birra e capricho, até entrar numa zona muito melosa da paixão, muito exagerada, às vezes a roçar ali um certo exagero e histerismo. Fomos percebendo onde é que também podíamos brincar na linguagem e no próprio estar da personagem, ou seja, aquela personagem dizendo outro texto como é que seria, estando noutro contexto como é que ela falaria. E chegamos a essa brincadeira de contraste de linguagem em que nós temos, por um lado, a linguagem lírica que está no texto de Shakespeare, depois uma linguagem mais próxima do que é o popular noutras personagens, e depois de repente temos ali uma variação. Vai ser extraordinária, muito snob, extraordinária. Grande papel do Filipe Vargas, incrível. E o próprio Marco Delgado, deste Malvolio, também usa referências. Eu não quero abrir muito a ideia, mas da Amy Winehouse, por exemplo, cá está, é uma coisa trazida para os dias de hoje, aliás, levada para os dias do Shakespeare, é extraordinário. Pronto, não vou dizer mais, as pessoas vão descobrir e vão se rir quando virem, senão perde um bocado a graça, não é? Tu estreaste a 26 de janeiro, na véspera, houve este ensaio solidário em favor da Associação Abraço, e aí valeu a pena, fazes sempre isso, não fazes este género de... Não fazemos sempre, nem sempre temos essa hipótese, mas é uma ação que eu valorizo muito, ou seja, é uma forma de, na verdade, estarmos todos ligados e de colaborarmos uns com os outros e de termos, enfim, percebermos que o papel social do teatro não se liga apenas à temática que trata num determinado espetáculo, mas podemos estar juntos e dar a mão a associações, neste caso a Abraço, com um valor financeiro que lhes será de certeza útil, e que aplicarão da melhor forma possível. Claro que é sempre um dia de bilheteira, portanto não são valores astronómicos, mas tenho a certeza que a determinada altura fará a diferença. Claro que sim. A propósito deste Noite de Reis, a propósito da sinopse deste teatro, é um retrato profundamente simples e cómico, por vezes profundo e existencial também, com estas trocas de identidade, disputas amorosas, esta luta de poderes. É muito engraçado. Resumindo a história, um homem muito poderoso que ama uma mulher, um duque que ama uma mulher, para a seduzir ele é tão rico e tão opulento que até tem criados que fazem a corte por ele e levam recados e tal, para cortejar a sua amada. Acontece que o criado é afinal uma mulher mascarada de homem, acaba por despertar o desejo na senhora que o seu amo deseja, enquanto isso essa mulher mascarada de homem acaba por namorar-se do seu patrão, etc. Como tu dizes, metade ama a outra metade e ninguém é correspondido, o que é muito curioso. Aqui entra em grande, entram estes enganos em torno do género. Mas isto é uma coisa que não só também o Diogo Infante te sugeriu, olha, podias fazer isto como se fosse como na altura. No tempo do Shakespeare as mulheres não pisavam os palcos, aliás. Aliás, é uma tradição que remonta à Grécia Antiga, não é? Devido ao papel da mulher na sociedade, não podia atuar em peças de teatro. E era prática, importante na época do Shakespeare, todas as personagens serem interpretadas por homens. E também exploras este lado homoerótico e da atração pela androgenia do próprio Shakespeare. Esta relação entre a identidade do ator e da personagem é aqui uma pedra de toque extraordinária, porque é como tu dizes, estas várias camadas, não é? Quando há duas personagens femininas que se beijam, não é? É tal história. Tu estás a ver o quê? Na cena são dois homens, porque são dois atores, estamos a ver duas personagens, um homem e uma mulher, mas de facto é para ser um casal, porque uma delas está a fazer de homem, e portanto não sei o quê, mas no fundo estás a ver, são dois homens na vida real, portanto... Sim, também me interessa muito perceber o que é que nós, enquanto espectadores... Isso também as pessoas se questionam, não é? Sim, o que é que nós realmente vemos, ou seja, quando nós vamos ao teatro, nós vemos o ator, ou vemos a personagem, ou vemos uma mistura dos dois. Eu acho que vemos uma mistura dos dois. Por isso é que há uma discussão agora muito fresca sobre o que é que realmente está em cima do palco. É o ator, é a personagem, são os dois. Quando nós fazemos uma polémica recente, sim. Sim, quando nós fazemos esta abordagem, interessa-me muito perceber se aquela personagem feminina que se mascara de homem e desperta uma paixão noutra personagem feminina,
nós vemos uma atração entre uma mulher que está atraída por um homem, mas que afinal é uma mulher, ou seja, sim, é um amor entre uma mulher e um homem, ou é um amor entre uma mulher e outra mulher. Só que depois o ator que finge ser mulher, que finge ser um homem, é um homem. Portanto, o que é que... E o ator que faz a outra personagem feminina é também um homem. Portanto, o que é que nós vemos? Ainda há outra possibilidade, que é os dois atores do sexo masculino que estão a representar essa paixão. Portanto, quando existe essa questão do toque, do beijo, o toque de pele, o beijo na boca, o abraço, a fuga, o correr atrás, etc., a atração, o que é que nós vemos? São dois homens, são duas mulheres, é um homem e uma mulher. Portanto, toda essa questão, se calhar, resume-se... São pessoas. São pessoas que sentem atração umas pelas outras. As pessoas apaixonam-se por pessoas, não é? Independentemente entre pessoas. De como nasceste, do género, de tudo o que quiseres, de como tu és. Tu és um homem apaixonado, Ricardo. És romântico? Sim, sou. Eu acho. Se eu sou romântico, mais ou menos. Não é em florzinhas e chocolates que se manifesta, pronto, já percebi. Os chocolates manifestam-se na minha casa. Ficam já a saber. Quem me quiser oferecer chocolates não precisam estar apaixonados por mim, aceito de bom grado. Não sei, sim, depende da altura em que estou, se ando a dormir mais 8 horas ou não, se ando mais cansado ou não. Mas sim, acho que a paixão move muita coisa, a paixão pela vida, a paixão pelo trabalho. O teu coração ocupado com alguém ou alguma coisa? Mas... Sim, vou tendo. Os espetáculos devem ter as pessoas que são necessárias, como tu dizes, independentemente das suas características de nascimento ou o que for. E, de facto, este teatro é um bocadinho sobre o quê? O amor? Tu dirias o quê? Sobre sim, eu acho que a grande base do espetáculo é o amor, ou seja, todas as personagens, independentemente do seu contexto, existem de acordo com o amor que sentem umas pelas outras, ou sofrem pelo amor não correspondido. Exatamente. Ou até claro que existem muitos tipos de amor. O princípio do espetáculo, naquela revelação daquele naufrágio, a Violeta que sobrevive a um naufrágio... E acha que o irmão gêmeo morreu. Exatamente, acha que o irmão gêmeo morreu e sofre por isso. Claro. A outra personagem feminina também acabou de perder o irmão e sofre por isso. Portanto, a falta que as pessoas fazem umas às outras, seja pela morte, seja pelo amor não correspondido, é a grande dor que o ser humano vive. Portanto, mais uma vez, o espetáculo fala de amor ou fala sobre pessoas, e eu acho que Shakespeare é tão gigante porque aquilo que fala é sobre os grandes temas infinitos da humanidade. Exatamente. Que se mantém na berra. O elenco são 13 homens e 13 mulheres. 13 homens como atores em palco. Da ideia é incrível, porque és tu que os escolhes, não é? Portanto, da ideia de escolher as pessoas certas para os chapéus certos é impressionante. Vindos de muitos registros, o que é muito engraçado. Com alguns já trabalhavas há mais de uma década. Sim. Outros, como estou a pensar no Adriano Luz, no Marco Delgado, no Luís Aleluia e no Manuel Marques, grande dupla. Foi a primeira vez que trabalhaste com eles? Sim, claro que já conheci o trabalho deles, já tinha muita curiosidade em trabalhar com eles, depois percebi que era recíproco. E avançamos para este espetáculo. Depois as personagens, elas já têm uma indicação no papel muito forte, depois os atores têm... Não sei como é que se chama, ou é a sua energia, ou é o seu tom, o seu pensamento, tem uma forma também de representar, e depois, de acordo com aquilo que o texto sugere e aquilo que eles próprios, faz esse casamento. A sua natureza, exatamente, a sua natureza as suas características, enquanto atores também emanam uma característica qualquer, exatamente, que juntando dá essa personagem. Portanto, a ideia é sempre perceber, sem contrariar a personagem, onde é que essa personagem pode viver de forma mais viçosa dentro daquele ator. Deslumbrar mesmo. É engraçado, porque tu tinhas vindo, aceitaste esta sugestão de fazer toda a peça, os atores serem todos homens, mas também tinhas vindo da banda sonora, por exemplo, da Swimming Pool Party, onde aí ao contrário, eram só mulheres. Sim, no banda sonora era um elenco integralmente feminino, foi um espetáculo que fizemos só com mulheres e era um espetáculo também com orquestra, e viemos desse universo do feminino, onde também tive, na construção do texto, também tive algumas sugestões das atrizes, e então viemos desse espetáculo que estreou em 2018 e fez uma grande digressão em 2019, e logo a seguir tem esse convite do Diogo Infante, e então pareceu-me curioso essa possibilidade de, então está bem, fizemos agora um espetáculo só com mulheres e vamos avançar agora para um espetáculo só com homens. Claro que isto tudo depois existe
na companhia que agora está a fazer 15 anos e que nós fazemos 3, 4 espetáculos por ano, portanto já são umas dezenas de espetáculos. Claro. E os espetáculos existem sempre neste conjunto. Tiveste algum medo com o contexto que nós vivemos, que de repente subissem para o palco uma mulher e disse que as mulheres não deviam estar nesta peça a fazer de mulheres e não ser um autor homem? Isto agora está esta representação dos géneros no teatro, é um tema atual. Como é que tu reagirias, como aconteceu com o Daniel Gurjão, por exemplo, no Tudo Sobre a Minha Mãe? Olha, eu acho que, como tu sabes, eu gosto muito de ouvir os textos em coro, portanto, se surgisse a possibilidade de fazer o texto em coro com outro ator, eu acho que o espetáculo sairia a ganhar. Agora, fora de brincadeiras, eu acho que aquilo que eu tenho neste momento é, sobretudo, uma grande vontade de ouvir e de perceber como é que todo este movimento que existe e que não é só relativo ao espetáculo do São Luís, do Daniel Gurjão, existe um pensamento que me interessa muito ouvir várias opiniões, não ouvir apenas um lado. Exatamente. E perceber o que é que se faz a partir daí. Portanto, aquilo que eu neste momento sinto falta é de ouvir para me orientar, para eu próprio poder tomar orientações. Obviamente não sinto que daqui venha nenhuma sensação de proibição ou de obrigatoriedade. Acho sim que deve haver a tal liberdade que está a ser tão falada, mas eu queria usar essa liberdade com sentido de consciência. Muito bem, sabendo o que estás a fazer e, claro, obviamente. Não sabia esta questão do drag. O drag é um conceito... Dressed as girl. Vem do Shakespeare. Shakespeare, sim. Não fazia ideia. Eu não tenho que escrever Dressed as a girl, escrevia drag. Dressed as girl, exatamente. Um acrónimo que vem precisamente deste período em que os homens se vestiam de mulheres. Era uma forma de identificação, muito curioso. A música, claro, é outro grande protagonista, no fundo, desta tua peça. No mezanino deste palco está, então, uma orquestra. São 13 mulheres. Este ensemble musical tem que fazer aqui um grande destaque para a Mirka Seff, esta natural Mirka Seff, sim, ela é uma música que já tinhas trabalhado com ela. Já nós fizemos o Anel do Unicórnio, precisamente, conhecia através de Martim Sousa Tavares. Ela é pianista, neste espetáculo fez a direção musical e também toca cravo. Nós decidimos o repertório musical em conjunto, onde ela fazia algumas sugestões e eu dava cabo das sugestões dela. Ela sugeriste muitas coisas dos seus anos 90 que tu ouvias e gostavas? Sim, ela enviava-me, por exemplo, o espetáculo termina com uma música italiana do barroco italiano e eu ouvi aquilo e de repente pensei como é que nós conseguiríamos colocar nesta música do barroco italiano, porque a peça passa-se em Itália, apesar de ser do inglês Shakespeare, como é que nós agora vamos colocar neste ambiente de Itália, como é que nós colocamos um bocadinho de Inglaterra? E a imagem que me veio logo, até porque havia uma das cantoras que se vestia com a bandeira de Inglaterra, veio a imagem das Spice Girls. Então eu propus-lhe, olha, como é que a gente, pegando nesta música do barroco italiano, como é que nós metemos aqui uma música das Spice Girls? E foi assim, foi muito brincado, muito jogado. Incrível. Com um sentido de provocação, não para chatear, mas para crescermos em qualquer coisa divertida juntos. Quer os instrumentos que vocês usam desde o cravo digital até ao saxofone, o alaúde, o acordeon, o violoncelo, tudo isto, até depois às referências, não é? Desde o pop, Spice Girls, a Gloria Gaynor, claro, Destiny's Child, os Bangles, a rapper Millie B, aqui estás nos dias de hoje, impressionante. Até depois músicas italianas, o Nino Rota, é extraordinário, as bandas sonoras de Fellini, de Hitchcock e os Bangles, tudo isto faz aqui um conjunto e um repertório extraordinário. E esta musicalidade é uma coisa que marca os teus espetáculos muito, tu sempre foste muito dado à música, e começa logo com esta cena do Duque a entrar de banheira e a pedir música, muita música para acalmar este apetite de amor, no fundo. E também não é só isso, os efeitos sonoros, a sonoplastia, é outra personagem. Que é sempre um trabalho gigante do Sérgio Delgado, com muita paciência. Muito importante. Com um trabalho, a operação de som é sempre muito complicada porque tem uma ligação grande com o gesto. Exato. Aquilo é quase uma dança entre a cena, o ator ou a maquinaria com a parte técnica de som, com a sonoplastia e quem a opera. E é um trabalho muito, muito complexo porque o Sérgio teve-me a dizer, não sei se as pessoas têm noção, mas num espetáculo normal, normalmente
quando se usa música e sonoplastia e os microfones, etc., normalmente há, imagina, 30 deixas. Essas deixas são, o microfone abre, o microfone fecha, toca a campainha, e neste há 400 e tal deixas. É possível. Mas nota, depois de ver, percebe-se que e então eles assim. ficam com câimbras nos dedos, coitados, sempre ali a carregar no gão. O que seria? Exatamente. Eu queria fazer aqui mais destaques para 3 mulheres. Os figurinos, a Rafaela Mapril, que realmente é extraordinário, e eu acho graça porque tu disseste-lhe, olha, faz figurinos de época, mas como se nós não tivéssemos feito uma boa pesquisa. E ela inventou a partir daí. É uma boa dica, porque realmente, e nos adereços, na música e tudo. A cenografia da Ana Paula Rocha, também extraordinária, é outro nome que merece ser destacado. Foi a primeira vez que trabalhei com ela e gostei muito. E o desenho de luz da Cristina Piedade, ela é diretora técnica do também vai fazer o próximo espetáculo connosco. Companhia Nacional Bairrado. Espetacular. E realmente acabou por ter um peso maior as mulheres na tua equipa do que os homens. Vocês são quase 50 pessoas envolvidas neste projeto. Nós, na verdade, somos 79 agora, por causa desta questão. Eu, pela primeira vez, fui contar as pessoas e fui dividi-las em géneros, precisamente. Só por causa das polémicas, sim. Para perceber, nós somos 79 pessoas, 46 mulheres e 33 homens. Tu dás um bocadinho carta branca aos teus atores, dizes, isto é um delírio. Imaginem a tal história do extraterrestres, olhar para isto e tal, mas depois que mistura as referências, as pessoas entram em vez de cavalo entram de vespa, este género de coisas. Sim. Essa zona do delírio e de estarmos mais ou menos como num sonho ou mais ou menos alcoolizados é sempre uma indicação, ou seja, ou então mal informados ou ingênuos ou sermos uma criança. Daí nascem sempre coisas muito divertidas e claro que há sempre ali um período em que eu acho que eu também trabalhei como ator durante uns anos, durante 10 anos. E acho que o ator deve ser mesmo criador, ou seja, deve criar juntamente com o encenador e com toda a equipa, deve fazer propostas. Mas isto durante os ensaios e durante a preparação. Sim, durante porque os depois ensaios. O espetáculo montado aí já não gostas muito que eles comecem a inventar e saiam muito do esquema, senão atrapalha tudo. Às vezes no improviso, em cena, ou seja, o ensaio é o sítio da falha, é o sítio do não, ou seja, por isso é que... É mesmo para isso que existe. O ensaio é a repetição, exatamente. Serve precisamente para propormos, falharmos, até um dia chegarmos a um sítio mais ou menos onde estamos todos de acordo. Fazer uma proposta que pode correr mal, à frente depois das 500 pessoas que estão na plateia, pode ser um... Sim, é o teu nome está ali, é o teu nome está no cartaz. É o nome de todos que lá está. Vocês agora ficam 2 meses, é muito bom, nós temos muita mania das temporadas curtas, e eu gosto muito de uma peça que pelo menos fica 2 meses, é um bocadinho desanimador, às vezes vocês ensaiam 1 mês para depois estarem 2 fins de semana, os atores queixam-se disso, não é? E perdeu-se muito, como tu gostas de dizer, esta noção de estabilidade no teatro, porque as coisas estão sempre a saltar, é sempre preciso dar lugar a outros e as coisas acabam por não ter consistência e não amadurecer em palco, e a gente gosta de ver isso. Daqui partem para Coimbra, 15 e 16 de Abril vão estar no Convento de São Francisco. 14. Nós vamos fazer 2 apresentações no dia 14 de Abril e depois em setembro, se não me engano, dia 9 e 10 de setembro, fazemos também 2 apresentações no Cineteatro Loltano, que é... Portanto, já vais para a tua terra, para o Algarve. Exatamente, que é um teatro que dá um apoio muito importante ao Teatro do Elétrico, nos dá sim uma certa estabilidade, porque temos os nossos espetáculos todos em coprodução com o Cineteatro. Fazemos um trabalho também grande no Conselho relacionado com a mediação de públicos e um projeto educativo onde vamos às escolas, fazemos formação, apresentamos espetáculos, temos um diálogo muito próximo com alunos de todas as idades, e é um sítio onde eu gostava muito que nós florescêssemos lá também, porque tenho essa vontade de participar de uma forma mais próxima numa região, numa localidade, o que for, porque percebo que há esse espaço, há essa curiosidade também dos espectadores. Quando nós vamos a Lolé e fazemos uma pequena temporada, ou seja, ficamos lá 1 semana, e percebo que as pessoas no final dos espetáculos até se juntam a nós, que imagina, vamos cear ou vamos beber um copo, o que for, e as pessoas juntam-se a nós e fazem perguntas sobre os espetáculos, conversam connosco, começam a seguir o trabalho, começam a ir também a ver outros espetáculos. Eu acho que é um trabalho importante este das companhias terem uma relação que numa cidade maior como Lisboa é mais difícil ter essa Mas com essas comunidades locais é importante isso. E é importante também para nós, porque ouvimos opiniões muito frescas de um espetáculo que acabou de acontecer. Pelo menos Coimbra, pelo menos Lolé já estão no programa. Gostavas que isto circulasse e andasse por outros? Claro, adorava que pudéssemos fazer uma digressão gigante por todo o país e apresentarmos um espetáculo em todo o lado, onde fosse possível,
Claro que sim, adorava. A nível de projetos futuros, agora para já tens a orquestra, este espetáculo infantil, a orquestra que vai também fazer esta digressão no Algarve. Sim. E que tem músicas do Mozart, Prokofiev, é este, não é? Com sim, nós estamos a fazer um espetáculo com atores que também são músicos ou com músicos que também são atores, porque alguns deles fizeram primeiro o Conservatório de Música, ou seja, eles cantam e tocam instrumentos musicais e depois fizeram a formação como atores. Portanto, temos esse trabalho onde nós fomos ao repertório de vários compositores e libretistas que escreveram para o público infantil-juvenil, fizemos um corte e cosse, explicamos também, o espetáculo é para crianças, explicamos também o funcionamento de alguns instrumentos musicais, como é que se toca, quais é que são as partes que integram aquele determinado instrumento. Portanto, é uma aproximação à música e ao instrumento musical e ao músico. Esse espetáculo é acompanhado depois de uma pequena formação, onde nós fazemos um trabalho direcionado para esse espectador sobre música e teatro. Depois, em julho, vais ter então o livro de Pantagruel. Estou muito curioso. O tema aqui é o livro de Pantagruel, onde a música original de Filipe Raposo, volto a trabalhar com ele, claro, e onde o tema é canibalismo. É uma das temáticas que vocês abordam, estou muito curioso. Em novembro, então, já a Maria da Fonte. E depois? Quando é que vem a mensagem do Fernando Pessoa? Essas coisas? Não sei. Tudo isto é ótimo a pegar nisso. Ótimo. Só para aqui ficar esta dica, a conversa com o público neste Noite de Reis vai acontecer dia 12 de fevereiro, após o espetáculo. Portanto, isto vai ser domingo, depois das 4h30. Os atores e o Ricardo hão de conversar depois com o público presente, e uma sessão com interpretação em linguagem gestual portuguesa e com audiodescrição vai ser domingo, dia 26 de fevereiro, às 4h30. Nós não temos tempo para mais, mas quero-te agradecer muito, mais uma vez, Ricardo. Obrigado. Ricardo, eu por mim, tiveste há 4 meses, eu por mim estava todos os meses, quando se tiver espetáculos bons todos os meses, mas cá todos os meses falar deles. Não prometo que sejam sempre bons, mas a vontade de cá eu gosto muito de receber. Claro. Bem-ajas pela disponibilidade em ter vindo aqui, fica aqui este convite, não perca a Noite de Reis, que está na sala Carmen de Lourdes do Teatro da Trindade, ao Chiado, até dia 19 de março, quarta a sábado às 9 da noite, aos domingos às 4h30. Bem-ajas, Ricardo, até breve. Obrigado, até breve.